Olá pessoal, eu vou gravar agora a aula que nós deveríamos ter tido do dia 6/4, tá? Para que vocês tenham em formato de vídeo para vocês estudarem o último conteúdo para a prova, tá? Eu vou liberar também as listas de exercício com respeito a essa aula. Faltou a lista de exercício da última aula que eu também estou disponibilizando essa semana, tá? Eu vou dividir essa aula em vários pequenos vídeos para ficar mais fácil de estudar, inclusive, tá? Então, essa é a primeira parte, e aí eu vou gravando e vou colocando ela ali em ordem, tá bom? E daí na aula de hoje, então, a gente vai falar de pressão estática, pressão dinâmica, pressão de estagnação, e a gente vai ver que esses três tipos aí, então, que derivam da equação de Bernoulli, né, vai ser o que a gente vai chamar de pressão total, tá bom? E aí, nas aulas anteriores, como a gente viu, a gente estava olhando para a equação de Bernoulli. Claro que a gente colocou hipóteses bem claras ali para poder aplicar a equação de Bernoulli, tá bom? Então eu preciso que no meu escoamento seja um escoamento invícido, incompressível e em regime permanente. Foi isso que a gente colocou como hipótese para poder aplicar a equação de Bernoulli. Eu já escrevi ela aqui, né? A gente já olhou para ela na última aula. Então tem esse termo P mais meio de ρ quadrado mais gama z, isso tem que ser igual a constante. Foi isso que a gente viu para esse tipo de regime. Isso aí vai, né, essa pressão, ela obedece essa equação numa linha de corrente. Foi isso que a gente viu. Em cima de uma linha de corrente, isso aí funciona. Então já vou adiantar aqui para vocês que, no fim das contas, todas essa soma, essas três parcelas, é o que a gente vai chamar de pressão total. E aí tem algumas características que também a gente estuda em mecânica dos fluidos para cada uma dessas parcelas, tá? Então esse primeiro P, a gente chama de pressão termodinâmica ou pressão estática, que é como se eu estivesse perseguindo aquele elemento de volume e medindo a pressão em cada ponto do escoamento, né? Então, a medição própria do elemento de volume, como se eu estivesse pensando nesse tipo de coisa. O próximo termo, que é meio de ρ quadrado, claro, lembra, eu até falei, parece muito com a fórmula da energia cinética, né? Quando a gente está pensando na física de sólidos e tudo mais, né? E ela carrega a informação da dinâmica do meu escoamento, porque eu tenho o termo ali de velocidade. Então, essa pressão, essa parcela eu chamo de pressão dinâmica, tá? E aí a gente vai ter a pressão hidrostática, que está relacionado com a altura, né? Quando a gente estava fazendo ali, por exemplo, no tubo, nos tubos, nos manômetros, né? Então a gente estava olhando ali para aquela altura do fluido, do líquido e tudo mais, né? Então você vê que esse último termo tem relação com a altura do meu fluido ali dentro de um tubo. Portanto, recebe esse nome hidrostática porque a gente colocou ali, né, com grande motivação, os líquidos ali e tudo mais, né, essa questão da pressão dentro de um tubo, né? Então, pressão hidrostática considerando uma coluna ali, né? Isso tem que ser igual a constante. Então, vocês observem que essas três parcelas é o que eu vou chamar de pressão total, tá? E aí a gente vai ter uma pressão de estagnação num dispositivo que a gente vai falar agora daqui a pouco, que é o tubo de Pitot, que é muito utilizado na mecânica dos fluidos, tá? E o esquema dele está aqui do ladinho, esse desenho aqui está no livro, tá? Vocês podem verificar lá no livro. Mas tem toda uma estrutura ali de funcionamento, porque o que acontece, né? Pensa que ali eu tenho um escoamento de um fluido com velocidade v, nessa direção que está o desenho aqui, né? Então ele está indo só de v da esquerda para a direita ali que nós podemos ver. E aí a gente viu que, por exemplo, se eu gostaria de medir a pressão estática no ponto 1, uma forma de fazer isso, uma forma de medir essa pressão naquele ponto 1 que está ali, é colocar um tubo piezométrico ali, né, com fluido e medir a coluna, né? E aí eu consigo medir a pressão estática ali naquele ponto 1, por exemplo, né? Mas como assim? Porque vocês observem, né? A equação de Bernoulli ela carrega essa informação, né? Você vai ter uma parte de
dinâmica, mas localmente no tempo, num tempo muito pequenininho, você pode pensar que você consegue medir a pressão daquele ponto naquele momento, né? Então, você consegue, você traz consigo a informação da pressão estática naquele ponto. Então, uma das formas de medir é colocar um tubo piezométrico e ver a coluna ali do jeito que está colocado, né? Claro que vocês lembram que o tubo piezométrico ele precisa estar bem alinhado aqui, tá? Com a superfície, né? Onde está acontecendo o escoamento. Porque se ele não estiver alinhado, se tiver ali a estrutura mal feita, vai dar vários erros ali, tá? E vocês podem até dar uma olhada no livro com respeito a isso, de fato. E isso acontece na prática, se você colocar ali, tiver algum tipo de dentinho ali mal feito, solda, qualquer coisa que seja, isso vai dar variação na medição da pressão estática. Tá? Então, por exemplo, então tem o escoamento, para aquele ponto 1 a gente viu como é que mede a pressão estática, uma das formas é pensar dessa forma, né? E além disso, eu vou colocar um outro tubo, e aí ele tem uma curvinha ali, que ele está de frente, né? Ele está oposto a essa entrada do tubo ali no ponto 2, ele está oposto ao escoamento, né? Aos vetores de velocidade do escoamento. Isso é muito interessante, porque o que acaba acontecendo é que é claro que esse movimento, né, esse escoamento do meu fluido, ele vai ter essa direção, esse sentido. E a diferença aqui está que quando essa partícula do ponto 1 ela vai chegar aqui no ponto 2, ela vai sofrer resistência, porque você já tem um líquido estático, né, ali observa, você tem um líquido estático dentro do tubo, e quando a partícula, o elemento de volume, ele encontra ali no ponto 2, ele vai sofrer resistência, né? Ele sofre resistência ali, ele não vai continuar tendo o escoamento dele. E como ele sofre aquela resistência, isso vai gerar pressão para que altere a altura da coluna, inclusive essa coluna que está o ponto 2. Até certo ponto, obviamente, depois ele vai chegar no equilíbrio e vai parar, vai voltar a ficar estático. Então, mas ele gera uma pressão, né? Essa pressão que é gerada no ponto 2, que a gente acaba conseguindo medir lá em cima, no tubo lá em cima, é o que eu chamo de pressão de estagnação. Tá? Eu chamo essa pressão de estagnação. Todo esse dispositivo, toda essa forma de pensar é o que é utilizado no tubo de Pitot, que a gente vai dar uma olhadinha já já. Tá? Mas é claro que depois do equilíbrio, o que se espera? Que nesse ponto 2 aqui, né, à medida que você encontra o equilíbrio aqui no tubo 2, né, que eu posso colocar assim, claro que no ponto 2 já não tem mais velocidade, né? Então as partículas ali, né, os elementos de volume, eles vêm ali do ponto 1. Lembra que, atenção, que é bastante importante. Eu estou em cima de uma linha de corrente, tá? Então essa linha de corrente aqui, espero que fique claro para todo mundo que é a horizontal. Então, as alturas no ponto 1 e no ponto 2, elas são as mesmas, eu estou pegando uma linha horizontal só para poder entender isso. Então, aqui no ponto 2 a velocidade é nula, tá? E a altura eu estou considerando Z1 igual a Z2, tá? E aí, lembra, em cima de uma linha de corrente significa que essa relação, a equação de Bernoulli, ela é constante. Então, eu devo escrever aqui, né? Nesse momento, eu devo escrever aqui, em termos mais específicos, né? Deixa eu até escrever aqui, que eu acabei não escrevendo, mas vou colocar aqui em cima para vocês, né? Então, se eu for escrever certinho, né, de maneira formal, eu tenho que escrever que a pressão no ponto 2 mais 1/2 de ρ, lembra que o ρ é a massa específica do fluido, V2 em quadrado mais gama, que é o peso específico, Z2. Isso tem que ser igual, né? A pressão no ponto 1 mais meio de ρ V1 em quadrado mais gama Z1, porque ele é constante nessa linha de corrente. Então, se é constante, quer dizer, o que acontece no ponto 2 tem que ser igual ao que acontece no ponto 1.
Ora, mas se Z1 é igual a Z2, significa que essas duas parcelas nesta equação se cancelam, né? Tudo bem. E ora, naquele ponto 2 ali, a velocidade no ponto 2 é exatamente igual a zero. Tá? O que eu acabo concluindo? Ora, que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 1 mais meio de ρ V1 quadrado. Quer dizer, obviamente que a pressão no ponto 2 ela é igual ao ponto 1 que eu consigo medir. A pressão estática, tá? Estou falando pressão estática no ponto 2, é igual à pressão no ponto 1, quer dizer, esse aumento de coluna que acontece ali é igual à pressão que acontece no ponto 1, que eu consigo medir com aumento de coluna no tubo piezométrico, mais uma coisa positiva, né? Porque a massa ela é positiva, V1 ao quadrado é um número positivo. Então, é claro que a pressão no ponto 2 eu espero que seja maior que no ponto 1 de algum número, de alguma coisinha que está atrelada à velocidade. A velocidade que dá esse aumento, inclusive, tá? Então, isso é que eu chamo de pressão de estagnação, tá certo? Então, em termos, né, de caracterização dos termos, das parcelas da equação de Bernoulli, nós conseguimos ter essa interpretação também, tá? E aí o tubo de Pitot, né, que ele vem aí, né, a partir dessa ideia tudo, então a gente sabe da pressão de estagnação direitinho, que é calculado naquele ponto 2. O tubo de Pitot, ele é estático, né, que tem vários tipos, né, daí ele é basicamente utilizado para medir velocidades dos fluidos, e é muito utilizado na aviação, nos aviões, tá? Você vai ter o tubo de Pitot na ponta do avião, para inclusive para você conseguir fazer essas medições dos fluidos, né, de como que está alterando ali a massa de ar, tudo isso, essa variação de velocidade da massa de ar, tá? E aí segue quase basicamente o mesmo princípio. Aqui a gente está considerando, vocês vão ver que aqui é um tubo dentro do outro, no fim das contas, tá? Isso é um tubo dentro do outro. Como funciona, né? Um tubo de Pitot. Acho que vou até deixar alguns vídeos para vocês darem uma olhada ali no tubo de Pitot, no Moodle, para vocês terem ali uma percepção dos vários tipos que tem. Mas o que acontece é que quando você está olhando, por exemplo, ali para um avião, para todo para aquele conjunto, né, físico, você vai ver que o tubo de Pitot é essas alturas, né, que você pode considerar como sendo desprezível, aquelas distâncias. Então, vamos olhar ali, ó, pensa ali, ó, aquela setinha V, que tem velocidade V e pressão P ali, né, um fluido, um vento ali, um ar vem daqui com essa direção, e aí você vai receber aqui, né, no ponto 2, essa massa de ar. Observa que eu estou considerando de novo essa linha de corrente como se fosse o eixo X ali, tá? Bem retinha assim. E aí vai o mesmo princípio que eu acabei de explicar. Então, a massa de ar vai entrar ali. Aqui já vai ter uma massa de ar, pode ser um líquido também, não tem problema. Né? Que já tem uma massa, na hora que essa partícula, esse volume, né, esse elemento de volume de ar vem aqui, bate aqui, ele vai sofrer uma resistência, vai gerar uma pressão aqui, até que chegue ao equilíbrio, na medida que isso aqui vai ser velocidade zero aqui, né? Então, no ponto 2 a gente sabe que a velocidade é zero, igual a gente mostrou ali. Tá? Então, o que a gente tem? E aí, como eu estou considerando essas elevações desprezíveis, o que eu quero dizer com isso? É que a altura no ponto, nesse ponto que está aqui, para o ponto 2 e para o ponto 3, onde eu quero medir, no fim das contas, a altura ali, ele é desprezível. É uma coisa irrisória comparado com toda a estrutura que a gente está falando ali, tá? Então, como é desprezível, eu não vou usar a parcela que tem Z aqui, porque ela vai se cancelar. Desprezível significa que é igual, basicamente igual, muito parecido, então eu cancelo. E aí, aplicando, né, as hipóteses todas que a gente está trabalhando, né, para poder utilizar a equação de Bernoulli, escoamento invícido, incompressível, regime permanente, eu sei que o que acontece aqui onde sai esse ponto de V, a partícula aqui que sai com a velocidade de V, ela tem que ser igual ao que acontece aqui no ponto 2, que tem que ser igual no ponto 3, né? Considerando novamente as alturas, pensando que é uma mesma linha de corrente na altura. Eu sei que o desenho está exagerado aí, mas a gente considera como sendo igual.
como está em equilíbrio, né, a gente chegou no equilíbrio, né, empurrou, teve a pressão e ficou em equilíbrio, significa que a velocidade no ponto 2 e no ponto 3 é zero, se anula. E, portanto, como a gente concluiu lá, a pressão de estagnação no ponto 2, que é o que eu estou medindo lá no ponto 3, né, no ponto 2 e no ponto 3, é dado pela pressão que acontece ali no início, mais meio de ρ v quadrado, né, que é a velocidade que começa no início. Ou seja, a pressão no ponto 2 ela tem que ser igual à pressão no ponto inicial, mais alguma coisa positiva que a gente acabou de ver. Tá? Então esse é o mesmo princípio. Se eu tivesse uma outra... E aí, o que a gente faz agora, né, no tubo de Pitot? Uma das formas do tubo de Pitot que é muito utilizado lá em cima, naquele ponto 1 ali do tubo de Pitot, tem uns furinhos, assim. Uns furinhos próximo, inclusive ele é próximo ao escoamento, a entrada do escoamento no ponto 2, mas como é um furinho que ele fica paralelo ao escoamento, é uma coisa que talvez a gente veja, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai chegar ali numa camada que se chama camada limite, quer dizer, não vai ter contribuição de velocidade. Eu quero dizer o seguinte, que ali, você vai ter massa de ar, mas a massa de ar que entra ali, ela é estática. Ela é estática. Ora, mas se ela é estática, eu posso aplicar aquele princípio da coluninha lá, aplicar os princípios que a gente já viu para poder medir a pressão estática. Ora, mas se eu estou considerando a elevação desprezível, significa que do ponto 2 ao ponto 3 é a mesma elevação, obviamente do ponto 1 ao ponto 4, onde eu quero medir, também tem que ser a mesma elevação, assim, considerando elevações pequenas. Então, a pressão que acontece no ponto 1, eu posso assumir que é igual à pressão no ponto 4, que é a mesma pressão da linha, que é considerando a mesma linha de corrente. Tá? Então, esse é o modelo que é feito no tubo de Pitot, que funciona muito bem. E aí eu substituo, né, como a pressão no ponto P ali, né, é igual à pressão no ponto 4, substitui lá em cima na fórmula. Então, dessas duas equações, da vermelha e da azul, eu consigo escrever que a pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 4, mais alguma coisa somada positiva que tem a ver com a velocidade. O que eu estou dizendo ali? Estou dizendo, olha, a pressão no ponto 4 é a mesma pressão lá no ponto inicial, a pressão estática. Ou seja, se eu sei medir a pressão estática e sei medir a pressão de estagnação, eu sei medir a velocidade. Então, esse dispositivo serve para medir, no final do dia, a velocidade da massa de ar. É para isso que eu uso, então, essa forma. Porque medir as pressões ali, eu sei, né? Eu coloco ali, por exemplo... bom, claro que isso não é feito no avião. No avião, né, atualmente, é feito com sensores, né, eletrônicos e tudo mais. Então, na pontinha ali tem sensores eletrônicos que já captam a pressão. Mas nada me impediria, por exemplo, de colocar manômetros ali, né, tubos piezométricos para poder medir a coluna do fluido e dizer, olha, é tanta pressão. À medida que eu sei a pressão de estagnação e eu sei a pressão estática, eu sei calcular a velocidade do fluido. Basta fazer, né, passa o P4 para o outro lado ali na equação, que eu coloquei aqui, passa o P4 do outro lado na equação, daí fica o P3 menos P4 igual a meio de ρ quadrado. E aí, o que eu faço? Passo dividindo ρ, passo o 2 multiplicando e extrai a raiz quadrada. Pronto, está aqui, ó. Então a velocidade do fluido, aquela que vem ali inicial, que eu vou medir então, né? Lembra que isso é tudo local, tá? Eu estou pegando ali localmente e vendo a variação do meu fluido ao longo do escoamento, né? Isso é bastante importante na aviação, principalmente para poder ver, né? Então tá aqui essa relação importante que nós temos de como medir a velocidade de escoamento nesse sistema utilizando o tubo de Pitot, né? Esse é o primeiro equipamento. Aqui tem a fotinha aqui para vocês verem, tá? Essa relação aqui serve para gases, para líquidos, tá? É bem geralzinho assim. Se você pensar em líquido, você ainda consegue simplificar mais essa relação utilizando pensando nas colunas, né, piezométricas e tudo mais, você vai ter uma simplificação mais para líquido, tá? Mas, em geral, a gente pode utilizar essa expressão. E daí,
que a gente vai ter aqui, só mostrando no livro para vocês aí os tipos de tubo de Pitot, né, que são construídos, como são pensados e tudo mais. Então entra, na verdade, aqui, né, o escoamento entra por essas entradas e aí a outra, ali na camada limite que eu expliquei para vocês, esses furinhos que estão ali. Tá? Então a gente vai para um primeiro exemplo aqui, para já encerrar esse primeiro vídeo. Daí, como eu falei, vai ser uma série de pequenos vídeos. Tá ali, ó, a figura 3.6 mostra um avião voando a 160 km por hora, numa altitude de 3.000 metros. Então, admitindo que a atmosfera seja padrão, determine a pressão ao longe do avião, ponto 1, tá ali os desenhos. A pressão no ponto de estagnação no nariz do avião, no ponto 2, está aqui. E a diferença de pressão indicada pelo tubo de Pitot que está instalado na fuselagem do avião, tá vendo? Então lá embaixo está instalado, fica ali embaixo do nariz do avião, ali, tá? E aí, só para a gente entender, né, nós vamos considerar variações de elevação desprezíveis aqui, do jeito que a gente está verificando. A essa altitude que o avião está, né, e considerando a atmosfera seja padrão, a gente tem tabelado já esses valores na tabela do livro lá, né, acho que é a tabela C1, tá? Esses valores aqui. Então a pressão a essa altitude do ar é 70,12 kPa. E a gente vai ter ali a densidade, faltou escrever aqui, né, a densidade em quilos por volume, né, metros cúbicos, tá? Esse valor. Então, esse valor é tabelado, tá? Então fiquem tranquilos, assim, principalmente pensando em prova, que se tiver algum valor tabelado vai estar na prova, tá? Do exercício, tudo isso. E aí é uma coisa interessante a falar, porque a gente vai usar, então, essa expressão que a gente achou, porque a gente quer calcular a pressão de estagnação. Uma das coisas que a gente quer calcular aqui é a pressão de estagnação, né? Então, a pressão no ponto de estagnação, que determina a pressão ao longe do avião no ponto 1. Então, a pressão está aqui, é tabelada. A pressão no ponto de estagnação no ponto 2. Então, no ponto 2, a gente vai ter, como a gente colocou ali, ó, a pressão no ponto 2, a gente acabou de ver. Pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão no ponto 1 mais meio de ρ V1 quadrado. Né? Essa é a pressão de estagnação que a gente acabou de ver. É uma coisa interessante porque a gente não sabe essa velocidade 1, na verdade, a gente sabe a velocidade do avião, mas é uma questão de estabelecer o sistema de coordenadas. Então, ora, se eu pensar que o fluido está parado e o avião que está com velocidade, eu posso inverter a lógica e pensar que, bom, o avião pode estar parado no ponto zero e o fluido está com uma velocidade inicial de 160 km por hora. Tá? Então, é por isso que eu posso utilizar esse raciocínio aqui sem grandes problemas. Uma outra coisa que eu preciso fazer é, claro, fazer a conversão correta no sistema SI, né, sistema internacional, porque a velocidade ali é 160 km por hora. Preciso converter 160, vamos dividir aqui, vou até colocar aqui, ó, a velocidade 1 é 160 km por hora. Tá? E aqui eu vou dividir isso aqui por 3,6, só para poder escrever isso aqui, então, como metros por segundo. Vamos pegar aqui, o calculador aqui, né, gente? 160 dividido por 3,6, 44,4, tá? Então, 44,4 metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade que a gente vai considerar ali, porque tem que ser no sistema direitinho. Então, aí é substituir os valores mesmo, né? No ponto 2, então vai ser 70,12. Bom, ali está em quilopascal, vamos multiplicar então isso aqui por 10 a 3, mais meio que multiplica 0,9093, que multiplica 44
1,4 em quadrado. Tá? Então, essa continha aqui que a gente vai fazer. Essa continha aqui que a gente vai fazer. E aí, finalmente... Bom, vou colocar o resultado final aqui para vocês já, porque daí vocês podem fazer essa continha aí e verificar, tá? Dá 71,02 vezes 10 a 3 Pascal, né? Ou 71,02 quilopascal, né? Tá bom? Então, essa pressão aí no ponto 2 é a pressão que a gente vai ver, ela é uma pressão absoluta, né? Que eu estou somando a pressão 1, eu estou somando a pressão estática a alguma coisa. Então, essa aqui é a pressão absoluta, tá? É a pressão absoluta, total. Absoluta. O que é que o tubo de Pitot vai medir? Bom, o tubo de Pitot vai medir, você está vendo que ele vai medir tanto a pressão estática quanto a pressão de estagnação. Então, ele vai medir, então, no fim das contas, essa diferença, né? Ele vai medir uma diferença de pressão. Se eu quero, né, olhar para esse tipo de coisa, o que o tubo de Pitot vai me mostrar é qual é essa diferença, essa variação. Então, a relativa, né, a que a gente quer, na verdade, é a diferença de uma coisa para outra, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, pressão 2 menos a pressão 1, vou colocar aqui o resultado para vocês, né? Vou colocar bonitinho. 71,02 menos 70,12. E isso aqui vai resultar finalmente em 0,896 quilopascal. É tudo quilopascal aqui, tá? Quilopascal, quilopascal, quilopascal. Tá? Então, isso aqui o tubo de Pitot vai mostrar, porque ele está medindo tanto um contra o outro, ele vai medir a variação. Se a gente colocar um manômetro diferencial, fica claro a variação do líquido ali na estrutura do manômetro, tá? Como é que ele vai fazer essa alteração. Vou até colocar um videozinho para vocês verem que legal que é, tá? Essa mudança ali no líquido. Tá, gente? Então, esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que eu vou postando, tá bom? Até o próximo vídeo.